Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de Geografia. Estamos falando sobre o que se produz com nossas riquezas naturais. Lembrando que as riquezas naturais é tudo aquilo que a gente retira da natureza sem a intervenção do homem. Que a maioria dos produtos que nós consumimos, sejam roupas, eletrônicos, carros, eles vêm de origem de algum recurso natural, até que o homem mexa, passa por industrialização e aí se transforma no produto que nós temos em casa e utilizamos no nosso dia a dia, certo? Então vamos ver aqui um pouquinho sobre os recursos hídricos que o nosso livro diz. O recurso hídrico, lembrando, é aquele que vem da água, a origem dele estão nas águas, né? Então vamos lá. A água se torna um recurso natural quando passa a ser utilizada pelo ser humano. O uso fundamental desse recurso é diminuir a sede das populações. Porém, a água também é usada para outras atividades em nossas casas, nas indústrias, nos comércios ou na agricultura. Estão lembrados, inclusive, que um dos locais que mais se tem o consumo desse recurso é na agricultura, nas irrigações, certo? Então, a partir do momento que nós utilizamos a água, ela se transformou em um recurso para nós, seres humanos. Quando nós recebemos a água na torneira da nossa casa, para escovar o dente, tomar banho, preparar um alimento, ela é um recurso natural. Como estudamos no capítulo anterior, quando poluímos as águas ou a usamos de forma irresponsável, estamos comprometendo a disponibilidade desse recurso para nosso consumo, além de afetar espécies de animais e plantas que também dependem dele para a sobrevivência. Então, além da questão do consumo excessivo, nós também temos a questão da poluição, da água contaminada, de se despejar esgotos em rios, lagos, represas, né? A importância de se cuidar da nossa água para evitar a escassez da mesma, não é? Então, continuando aqui, vamos falar agora um pouquinho sobre os recursos minerais, aqueles que a gente pega lá da crosta terrestre, estão lembrados? Os minérios, aqueles que vai produzir depois alumínio, o cobre, são fios para se passar energia elétrica, cabeamento de telefonias e etc. Atualmente, os recursos minerais são os mais explorados e estão em praticamente todos os produtos industrializados que consumimos em nosso dia a dia. A natureza é a principal fonte de matéria-prima e de energia para a atividade industrial, porque o homem, o ser humano, precisa ir até a natureza buscar recursos para então produzir os nossos produtos que nós consumimos e utilizamos lá na indústria. Então veja, por isso aqui diz que a natureza é a principal fonte, é um lugar de muita riqueza natural para se pegar produtos e transformar de acordo com a necessidade do ser humano. Lembrando aqui um dos recursos minerais que nós falamos, lembram das minas? Por que tem a mina de ouro, que é um recurso mineral também? Continuando, sem os recursos minerais, muitas indústrias nem existiriam. Observe o esquema a seguir. Como é feita a latinha de refrigerante? Você já parou para pensar nisso? Como será que é produzida a latinha de refrigerante? A gente já pega aquele produtinho pronto, ou uma latinha de suco, a gente já pega aquele produtinho pronto, abre e consome. Mas até ter aquele formato, aquela textura, aquela cor, como será que faz? E aquele lacrezinho que se usa para abrir a latinha? Vamos ver aqui. Então acompanhe. O número 1. O que será que é esse mineral aqui que vocês estão vendo nessa imagem?
parece uma rocha, uma pedra. Olhando assim, nossa professora, dessa pedra aqui vai vir aquela latinha que tem uma cor meio prateada? Sim, é a partir daqui, que é da bauxita, que começa a produção do alumínio. Então veja, a bauxita é um mineral que contém grande presença de hidróxido de ferro. Nós já vamos ver mais um pouquinho sobre a bauxita. Então, ela, olhando aqui, ela parece só uma rocha, uma pedra sem muita importância, não é? Então, essa pedra vai para o número 2. O hidróxido do ferro é processado por uma indústria e vira chapas de alumínio. Então, veja aqui o número, esse rolo enorme aqui, ó, são chapas de alumínio, como se fossem papéis, né? Um papel grandão, um rolo de papel. Só que aqui é um rolo de alumínio, que aí a indústria consegue manipular para deixar do formato que for preciso. Então, número 3, as chapas de alumínio também são processadas e viram latinhas de refrigerante. Viu só que interessante? Pois então, vamos continuar aqui algumas informações que eu trouxe para vocês também sobre os recursos hídricos e minerais. Então, como nós vimos já, a água é um elemento da natureza, uma parte indissociável dela. Ela é fundamental para a sobrevivência de nós, seres humanos, e de animais também. E que passa a ser um recurso natural no momento em que se faz algum tipo de uso dela, direta ou indireta, certo? A partir do momento que o homem pega a água para o seu consumo, para o seu uso, seja até mesmo em questões de lazer, ela passa a ser um recurso. Então, quando vamos à praia, passar férias, vai fazer passeios em cachoeiras, nadar em rio, brincar na piscina, a gente está utilizando a água como um recurso para o lazer. Se eu pego um copo de água para beber, eu estou usando este recurso para o meu consumo, certo? Ah, professora, mas a água que está lá irrigando, molhando a agricultura, eu não estou consumindo. Está de forma indireta, porque sem a água, aquele vegetal, aquela fruta não pode crescer, nascer, para depois nós consumirmos. Então, também está tendo o consumo de forma indireta, certo? Então, continuando. E os recursos minerais? Olha aqui a imagem da pedra da bauxita que eu trouxe para vocês verem. Essa pedra é aquela utilizada na produção do alumínio. Então, veja, a bauxita é uma rocha de cor vermelha, formada principalmente por óxido de alumínio. Então, a partir da bauxita, a gente pode produzir lá as chapas de alumínio que nós vimos, mas também se produz o cimento e outros produtos químicos. Então vejam como que o homem explora os recursos naturais para o nosso próprio benefício e consumo. Lembrando que a velocidade que o homem ataca a natureza, vou usar essa palavra, vai até a natureza, explora esses recursos, é muito maior do que o tempo que a natureza leva até que nasça novamente esses recursos, até que surjam novamente esses recursos. Por isso a necessidade de cada vez mais a gente se conscientizar e cuidar do nosso lixo, ter o reuso, reciclar, para evitarmos que um dia todos os nossos recursos naturais se esgotem. Obrigada, pessoal. Nos vemos em breve. Cuidem-se. Tchau, tchau.